E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E não tem como não falar da rede social do momento. Eu tô com um pouco de medo de falar dela aqui, porque vai que o algoritmo do YouTube escuta, mas tô falando desse cara aqui, ó, esse cara. Esse cara aqui chacoalhou a internet de um jeito que obrigou o YouTube a criar os Shorts para conseguir competir com vídeos curtos de 30 segundos, 1 minuto. A rede social do Marquinho, aquele cara que mudou o nome da rede dele para Meta, né, da empresa dele para Meta, melhor dizendo, também criou um tal de Reels na rede dele para conseguir competir com essa moda de vídeos curtos. Bom, nessa rede que eu citei, existe uma espécie de uma trend, um desafio que se chama Wikipedia Speedrun, que é meio que um jogo que consiste em você, estando num artigo da Wikipédia, você visita outro completamente inusitado só clicando nos links. Por exemplo, a pessoa começa no artigo falando do Donald Trump, aí clica num link dentro do artigo, aí no outro artigo clica em outro, até que chega em Fortnite, por exemplo. Só que eles fazem isso muito rápido, muitas vezes em 30 segundos ou até menos que isso. E quanto mais inusitado for esse passeio entre os artigos, melhor. Por exemplo, tem demonstrações lá nessa rede de uma pessoa que começa no Eminem e termina em M&M's, começa em Harry Potter e termina em queijo, e de Leonardo DiCaprio, a pessoa até vai ao Leonardo, a Tartaruga Ninja mesmo. Tudo de um jeito bastante rápido. Quanto mais rápido, melhor. Afinal de contas, é um speedrun. Mas tá, por que eu tô falando disso? No que eu bati o olho nesse desafio, eu já pensei, será que existe algum algoritmo que faz esse tipo de coisa, mas calculando a menor quantidade de passos, vamos chamar assim, que são essas visitas entre artigos, entre links? Por exemplo, quantos passos eu precisaria para começar em Mestre Yoda e terminar em Shrek? Ou seja, quantos links no mínimo eu tenho que clicar entre artigos até chegar lá? Existe toda uma literatura, ou seja, um conhecimento em computação para resolver um tipo de problema como esse. A gente pode até representar um exemplo da seguinte maneira. Imaginemos, por exemplo, o ator Henry Cavill, que fez o Superman aí bastante tempo, e Shrek, já que a internet ama o Shrek. Vamos representar esses dois exemplos aí de artigos na Wikipédia com círculos. E quando existem links deles para outros artigos, vamos representar com traços. Por exemplo, um artigo sobre o Henry Cavill poderia interligar outros dois artigos, um falando de DC Comics, e o outro de The Witcher, já que o Henry Cavill já foi personagem dessas duas franquias. Já DC poderia interligar outros dois artigos sobre Superman e Batman. Da mesma forma que The Witcher poderia interligar outros dois artigos, por exemplo, jogos de PlayStation e Netflix, já que é uma série da Netflix. E por aí vai. Essa representação que tem círculos, que tem tracinhos, a gente chama na computação de grafo. Um uso muito comum de grafos é na representação de cidades, especialmente em problemas de logística, onde, por exemplo, você tem que transportar alguma coisa de uma cidade a outra, passando por várias cidades. Lembrando que você pode ter múltiplas rotas, né, já que você tem muitas rodovias aí nesse exemplo, e você quer, por exemplo, optar por um caminho que gaste menos gasolina. Veja o exemplo que está aparecendo aí na tela com múltiplas cidades: Metrópolis, Gotham, Central City e Coast City, que são cidades de famosos super-heróis aí. E a gente quer saber, por exemplo, qual que é a melhor rota nesse exemplo aí para ir de Metrópolis, que é a cidade do Superman, até Gotham, que é a cidade do Batman. Vamos adicionar as distâncias em quilômetros entre as cidades. E qual que é a melhor rota aí que vai do Superman ao Batman? Se você tentar ir direto, você vai precisar de 8 quilômetros. Mas se você observar bem nesse exemplo aí, se você começar na cidade do Superman e ir até a cidade do Lanterna Verde, e depois de Lanterna Verde até o Batman, você vai gastar 7 quilômetros. Ou seja, não é tão simples assim. Pode complicar dependendo do exemplo. Se você adicionar muitas cidades, muitas rotas, começa a ficar bem complicado esse problema aí. Só para variar, vamos adicionar um pouco de formalismo aí nesse problema. Esses círculos aí desse grafo que eu representei, a gente chama eles de nós.
As ligações entre esses nós, que são esses círculos, são as arestas, e sempre que uma aresta tiver um valor, que no caso ali foram os quilômetros que eu representei no exemplo, vamos chamar de peso. Só para ter um pouquinho de formalismo, para os professores de computação não ficarem muito chateados comigo. Esse problema de achar o menor trajeto entre cidades, ou até mesmo o menor caminho entre artigos da Wikipédia, chamamos de problema do caminho mínimo. Se você for parar para pensar, esses dois problemas eles são iguais na verdade. Como vocês devem imaginar, muita gente pesquisou algoritmos para resolver esse tipo de problema da melhor maneira possível. E dentre essas várias pessoas, um dos nomes mais notáveis é o de Edger Dijkstra. Desculpa aí se meu holandês não tiver lá essas coisas. Talvez você não conheça o Dijkstra, mas ele é um dos nomes mais famosos da computação, talvez seja a pessoa que chegue mais perto de ser o nosso Carl Sagan. Eu não vou falar muito sobre o Dijkstra nesse vídeo aqui, pois não dá tempo, mas eu vou recomendar um vídeo muito bom, feito pelo meu colega Adriano, lá do Aulas de Computação, vou deixar aqui no card, vê lá porque você vai conhecer muito mais sobre essa figura notável aí, que é o Dijkstra. E se inscreve no canal dele também. O nome do Dijkstra ficou eternizado especialmente no algoritmo que leva o seu nome, algoritmo de Dijkstra, que resolve o problema que eu apresentei nesse vídeo, tanto das cidades quanto esse da Wikipedia. Não só isso, versões, variações do algoritmo original do Dijkstra são usados, seja para calcular melhor rota em GPS, ou até mesmo para pacotes na internet calcularem o melhor caminho entre roteadores para chegar de um ponto a outro. Inclusive, assiste aí o meu vídeo falando sobre como a internet funciona, que você vai conhecer mais sobre esse assunto. Para fechar esse vídeo aqui, nada mais justo do que eu apresentar um exemplo passo a passo do algoritmo de Dijkstra para esse problema que eu apresentei do Wikipedia Speedrun. Mas, momento João Kleber aqui. Antes de continuar, pelo amor de Deus, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal, clique em sininho, todas essas coisas, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos. Esse meu canal não tem crescido nada nos últimos 4 anos, então me ajuda aí, por favor. Comenta alguma coisa aí também para o YouTube entender que esse vídeo tá engajando, esse vídeo é legal. Se você fizer isso, me ajuda demais. Fora virar membro, ajudar com Pix e todas essas coisas. Bom, então vamos apresentar um exemplo aqui de como o Dijkstra pode resolver esse problema do Wikipedia Speedrun, começando num artigo do Henry Cavill até um artigo sobre o Shrek. Pois sim, a internet ama o Shrek. Só que como a Wikipedia real ela é muito complicada, vamos criar uma versão simples, menor dessa Wikipédia, supondo que a gente só tenha 3 caminhos possíveis aí. Um caminho que do artigo do Henry Cavill você vai até um artigo do Man of Steel, o filme que ele fez como Superman, que por sua vez liga a um artigo sobre filmes da DC, que por sua vez liga a filmes que deram mais grana, que deram mais bilheteria nos Estados Unidos, que por sua vez finalmente liga em Shrek, pois sim, Shrek foi um fenômeno de bilheteria em seu tempo. O segundo caminho possível ele é mais simples. Do Henry Cavill a gente vai até um artigo sobre The Witcher, pois o Henry Cavill já fez um personagem nessa série aí, que por sua vez liga a um artigo da Netflix, que por sua vez liga no Shrek, pois eu acho que tem Shrek na Netflix. Se não tiver, finge que tem aí, só para o exemplo funcionar. E finalmente uma rota muito mais longa e muito mais complicada, aonde do Henry Cavill a gente liga em Sherlock Holmes, pois ele já foi Sherlock Holmes num filme. Por sua vez, Sherlock Holmes liga no Robert Downey Jr., que já fez esse personagem também, que por sua vez liga na Marvel, afinal ele já foi o Homem de Ferro. Marvel liga no Hulk, e Hulk parece com o Shrek. Uma forçadinha de barra aí só para o exemplo funcionar. Tá, mas como esse algoritmo funciona aí? Inicialmente a gente não tem conexão alguma, pois o exemplo acabou de começar. Como não temos nenhuma tentativa ainda, vamos tentar chegar de Henry Cavill até Shrek, inicialmente pela primeira rota, aonde você vai para o filme Man of Steel. Sempre que damos um passo, visitamos um outro artigo da Wikipedia, nos perguntamos, chegamos no nosso destino? Bom, não, pois a gente do Henry Cavill queríamos chegar até o Shrek, não chegamos ainda. E o algoritmo do Dijkstra ele tem uma característica, ele sempre busca a menor rota, a rota que tem maior chance de chegar cedo. E bom, no primeiro caminho, já demos um passo sem chegar no destino. Os outros 2 caminhos,
ainda existe a possibilidade de você logo de cara ter uma conexão de Henry Cavill para Shrek. Pode ser que exista uma rota direta. Como de antemão não sabemos quais artigos a gente vai visitar, a gente só sabe qual artigo a gente visitou quando a gente visita ele, então a gente ainda precisa tentar as outras duas rotas, pois pode ter chance, com uma visita só, você chegar logo de cara no seu destino. Então, vamos tentar a segunda rota. Só que caímos num problema muito parecido. Já tentamos visitar duas rotas aí, gastamos um passo, uma visita, sem chegar no nosso destino. E como a terceira rota ainda tem a chance de talvez cair logo de cara nesse artigo de destino que a gente quer, então a gente tenta ela, a gente tenta essa terceira rota. Bom, a gente visitou esse terceiro artigo aí de Sherlock Holmes, tentamos essas três rotas, cada uma custou um passo, não chegamos no nosso destino, então a gente tenta de novo, por exemplo, da primeira rota. Caímos aí em filmes da DC, então a primeira rota a gente já gastou 2 passos sem chegar no nosso destino, o que é péssimo para essa rota aí. As outras duas rotas ainda tem chance de com 2 passos chegar no destino, então a gente tenta elas. Nisso a gente visita aí o artigo da Netflix, não chegamos no nosso destino, então a gente tenta a última rota, onde a gente visita o artigo sobre o Robert Downey Jr. Bom, nem a segunda rota, nem a terceira rota conseguiram. Todas aí estão custando 2 passos, então a gente tenta tudo de novo, começando da primeira rota outra vez. Agora a gente caiu aí nesse artigo de filmes de grande bilheteria. Essa primeira rota aí está sendo um desastre completo, pois a gente já visitou 3 artigos, a gente deu 3 passos sem chegar no nosso destino. E será que essa segunda rota aí vai? Bom, agora foi. Finalmente caímos no artigo aí sobre o Shrek, que era o nosso objetivo, era o nosso destino. E esse algoritmo ele sempre faz isso, ele olha todas as rotas disponíveis que a gente tem, todos os caminhos possíveis, e enquanto a gente tem a chance de chegar no nosso destino numa rota com a menor quantidade de passos possível, ele tenta. E por isso que é o algoritmo que resolve bem esse problema aí do menor caminho mínimo. Esse é um exemplo super simples do algoritmo de Dijkstra. Eu vou deixar aqui no card um outro exemplo mais elaborado, mais complicado, que lembra muito essa questão de cidades, quilômetros e tal. Então assiste lá se você quiser um exemplo mais profundo do que esse que você viu aqui. E no mais é isso, eu agradeço por você ter assistido até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever que ajuda muito, virar membro, mandar um pix aí para universodiscreto pix@gmail.com. E nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu e muito obrigado!